Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E hoje com o tema TDAH, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Olha aí. Primeiro eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou o Dr. André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC e desenvolvi uma abordagem chamada transpsicanálise. Sou psicanalista e psicólogo. Bom, vamos falar sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você já deve ter ouvido falar. E é possível que o seu filho, sua filha, tenha recebido esse diagnóstico ou essa indicação numa escola, num ambiente qualquer, né, de estudo, de atividades. Às vezes é também um transtorno que atinge os adultos. Mas do que se trata, afinal de contas? O TDAH, transtorno de déficit de atenção. O que é isso? A pessoa não consegue prestar atenção nas coisas, ela não consegue ter foco. Às vezes, ela tem até o que a gente chama de hiperfoco. Então, num determinado assunto específico, tem um foco total e perde a atenção em uma série de outras coisas. Então, é uma dificuldade de atenção. E a hiperatividade pode ser tanto física quanto mental. Então, hiperatividade na criança é aquela criança que ou não consegue ficar sentada na sala de aula e tudo mais, ou a mente está a 1000 por hora. Então, o professor está falando e a mente está a 1000 por hora em outras atividades e tudo mais. Bom, vamos ver por um ângulo bastante interessante. A vida atual, com internet, Instagram, Facebook, YouTube e tantas outras mídias eletrônicas, não chama muita atenção. Então, toda hora a gente quer ver o que saiu agora, o que tem de novidade, pelo próprio WhatsApp, o que os meus amigos estão falando. Então, a pessoa fica muito ligada na mídia eletrônica e aí ela não consegue ter continuidade numa atividade. Então, seja um projeto, uma atividade de trabalho, um estudo, fica tudo cortado, né? E aí a pessoa fica com dificuldade de prestar atenção continuamente. Então, não é que essa situação atual trouxe o quadro do TDAH, é que agrava. Então, a pessoa já não consegue mais prestar muita atenção. Às vezes a pessoa não consegue nem ouvir o que você está falando. Isso é muito comum. Você já percebeu que é raro a pessoa que ouve? Você está falando, a pessoa está falando junto e está ouvindo e entendendo o que ela quer, né? Então é difícil uma pessoa que ouve, presta atenção e tudo mais, né? Precisamos tomar cuidado com os exageros nessas mídias eletrônicas. É claro que todas elas são importantes na atualidade. Você precisa ter seu WhatsApp, Instagram, seja a mídia eletrônica que for, né? Veja aquela que é mais importante para você. Mas cuidado com os exageros. Então, nada contra você verificar, pesquisar e usar, né, YouTube e tudo mais, porque hoje é muito importante. Mas toma cuidado com o exagero. Com tantos recursos chamando a nossa atenção, nós podemos perder o foco. E não só o foco nas coisas do dia a dia, mas o foco da vida mesmo, né? Então, de um projeto de vida, seja profissional, seja de trabalho, seja de estudos, pesquisa. Então, nós precisamos ter um foco para conseguir realizar alguma coisa, escrever um livro e tudo mais. E nós, com toda essa solicitação externa, né, tantas mídias eletrônicas nos chamando a atenção, nós perdemos a capacidade de concentração. E não conseguimos ficar atentos continuamente em uma atividade, em um estudo. Então, tudo isso traz
esse quadro, seja nas crianças, nos adolescentes, o que é o mais conhecido, mas nos adultos também. Muitas vezes o adulto tem aquela dificuldade de parar, concentrar, ouvir, né? E todas essas mídias eletrônicas, no exagero, pioram a situação. Então, crianças e adolescentes com dificuldade de atenção têm uma recomendação muito forte de psicoterapia. A psicoterapia tem uma série de recursos e que pode ajudar. Então, eu vou dar algumas dicas para você agora e, na sequência, nós voltamos com o nosso tema de hoje, que é TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bom, com relação à psicoterapia, a minha esposa Rosana Kepp, ela cuida muito bem de crianças e adolescentes com TDAH e mesmo adultos, né? Eu vou entrar na sequência no tema dos adultos. Tem muitos adultos que também têm o déficit de atenção e tem também a hiperatividade. E aí, para você buscar uma psicoterapia, seja com ela, seja comigo, você pode entrar em contato. Entre em contato comigo que eu falo com ela se for o caso. Então é no 996842357. 996842357. Mas faz o seguinte, entre em contato por WhatsApp ou SMS, por uma dessas mídias, que é mais fácil. Aí eu vejo o recado, respondo depois e tudo mais. Tá vendo como a mídia eletrônica atualmente é importante? Então é 996842357. Você quer fazer um curso interessante sobre inteligência emocional e como ter mais sucesso na vida? Olha aí a dica boa. Entra na página da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br, acessa cursos que tem o meu curso de inteligência emocional e como ter sucesso na vida. Então, viva melhor com inteligência emocional, esse é o meu curso. E aí você entra na página da Mundial e pode acessar esse curso. E mais uma dica é o meu livro, A Origem da Terra, em todas as livrarias do Brasil. Se não tiver lá no estante, lá no balcão lá na frente, é só solicitar. Eles pedem pelo correio, pela editora Madras, tá? Em todas as livrarias do Brasil. A Origem da Terra é uma pesquisa, é a pesquisa da minha vida. 7 anos para fazer a primeira edição, 33 anos para fazer a segunda, são 40 anos de pesquisa que trouxe os resultados desse livro. Então, vale a pena, então, A Origem da Terra, pela editora Madras, tá? Da minha autoria. Bom, vamos voltar então ao nosso tema, que é TDAH, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Eu falei de muitos casos de crianças, adolescentes, né? Agora, o que acontece com crianças e adolescentes com dificuldade de atenção? O que é dificuldade de atenção? Você pede para teu filho estudar, e aí ele não consegue, você precisa estar do lado, e dorme, e não consegue ler, e reclama. Então, às vezes você já coloca na categoria, por exemplo, de preguiça. Tá bom, pode ter um pouquinho, tudo bem. Mas muitas vezes é isso, não consegue manter o foco na leitura, né? E aí precisa de passar por algumas técnicas, a psicoterapia ajuda bastante. E mesmo o adolescente que tem dificuldade de ler, né? Que não gosta de ler, tem dificuldade de estudar e tudo mais, também pode passar por esses problemas e são questões que podem ser tratadas sim. Então, a dificuldade de atenção é um aspecto do TDAH. O outro aspecto é a hiperatividade. E a hiperatividade pode ser física ou mental. Então, hiperatividade física não consegue ficar sentado na cadeira, tem que levantar, etc. E a hiperatividade mental é uma mente muito agitada, que por isso perde o foco de concentração. Então, você fala, a pessoa provavelmente
não está ouvindo. Por isso que a psicoterapia apresenta vários recursos para essa pessoa e mesmo para o adulto. E um desses recursos, evidentemente, é a leitura, né? Se você fizer uma leitura, faça uma leitura de 1 hora por dia. Mas aí não são apenas informativos. Então, não é o jornal, não é a revista, você pode ler depois jornal, revista, notícia na internet, etc. Depois. Uma leitura que exija mais de você. Então, uma leitura de ciência, de filosofia, de religião, né? Com bastante conteúdo, de literatura, né? Uma literatura de bom nível. Então, essas leituras vão desenvolvendo 7 capacidades cerebrais e uma delas é a atenção. Então, a pessoa volta a ter atenção no que os outros estão falando. E, como eu disse, existe o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em adultos. Então, é aquela pessoa que não consegue focar, não consegue ouvir, tem dificuldade de prestar atenção, não tem paciência para prestar atenção, uma agitação interna muito grande. Então, tudo isso pode vir por alguns fatores. Um deles é ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é uma palavra que significa muitas coisas ao mesmo tempo. Então, ansiedade é irritação, tensão, nervosismo, inquietação, expectativa. Tem muitas questões dentro dessa única palavra chamada ansiedade. E isso realmente também, uma psicoterapia pode ajudar bastante para que a pessoa consiga administrar a própria ansiedade. E sabe o que acontece se você administra a própria ansiedade? Você começa a ter melhores resultados na vida. Então, aquilo que não era completado, aquilo que você não conseguia fazer, prestar atenção, etc., você passa a conseguir fazer. Então, você consegue fazer, você consegue prestar mais atenção, você consegue lidar com as questões do dia a dia de uma forma melhor. Também o TDAH tem a falta de foco. Então, a pessoa não consegue ficar focada em alguma coisa. Então, realmente existem técnicas para isso. Por exemplo, meditação, relaxamento também ajuda no foco. Agitação, né? A pessoa que tem muita agitação, é a mente agitada que muitas vezes reflete no corpo e às vezes não, às vezes fica só a mente agitada, mas é aquela agitação mental que não deixa a pessoa desenvolver um projeto, fazer uma atividade com qualidade. Isso também pode vir dos exageros nas mídias eletrônicas, como eu disse, né? A pessoa que fica toda hora interrompida por alguma coisa. O que acontece? Essa pessoa ela vai ter um foco de estudo, de repente, deixa eu ver o WhatsApp, deixa eu ver o YouTube, etc. No exagero, faz mal. É claro que um pouco não tem problema nenhum. Todas as mídias eletrônicas são muito úteis, mas toma cuidado com o exagero. Fuga, pessoa que sempre quer fugir dos compromissos, das coisas mais importantes, né? Essa pessoa faz o que a gente chama de procrastinação, é uma palavra grande, né? Mas ela adia tudo. Então tudo fica para amanhã, para daqui a pouco, não resolve nada na hora e isso vai aumentando o número de compromissos que a pessoa tem e muitas atividades são postergadas, então a pessoa fica com muitas atividades a fazer, ela não consegue fazer tudo na hora, então tem aquela fuga, sempre foge para alguma atividade eletrônica muitas vezes. E constante distração, então a pessoa que se acostuma sempre a distrair. Não quero manter o foco, eu quero distrair, eu quero ir para lá, eu quero ir para cá. Então fica tão distraída no dia a dia que acaba não conseguindo manter o foco, não tem atenção, não tem concentração. Outros fatores também, a impaciência. É interessante a palavra paciência, né? Ciência da paz. Então, ser paciente
é ter um pouco de paz, é esperar um pouco, é guardar, é ter um bom senso, aguardar as coisas na hora certa. Eu costumo dizer para a pessoa que tem paciência o seguinte: um bolo, se vai ficar pronto em 25 minutos, esse é o tempo de preparo dele, por exemplo, desse bolo específico, não adianta você tirar com 5 minutos. Está cru, está mal feito, não cresceu. Então, a gente precisa dar tempo ao tempo, esperar o tempo certo das coisas acontecerem. Então, não adianta pegar um fruto verde da árvore, espera amadurecer. Então, tudo nós precisamos dar tempo ao tempo. Isso é a paciência, ter paciência com as várias situações na vida e esperar os resultados. Às vezes você fez um investimento, às vezes você tem uma empresa, às vezes você está numa joint venture, às vezes você está numa startup e está começando um negócio. Claro, e já quer resultado. Não, demora um tempo, tudo tem seu tempo, né? Eu vou dar continuidade, mas antes eu quero apenas fazer uma recomendação. Você que quer fazer psicoterapia, também para contar seus problemas, para falar das questões do dia a dia, situações sérias que você está passando, para falar de depressão, de ansiedade ou de problemas um pouco mais graves, né? Como pânico e outros tantos, né? Você pode então entrar em contato comigo e o meu contato, né, é o 996842357. Se for para TDAH, a minha esposa faz um excelente trabalho, a Rosana Kepp, e cuida muito bem de crianças, adolescentes com TDAH e mesmo adultos. Então, também no mesmo contato, vou falar mais devagar, 996842357. Prefira pelo WhatsApp, tá bom? Ou SMS. E aí eu respondo, leio, respondo depois. E aí também você que quer fazer um curso de inteligência emocional para ter uma vida melhor, para ter mais equilíbrio e melhores resultados, você vai entrar na página da Mundial, radiomundial.com.br, cursos, clica lá, você vai ver o meu curso Viva Melhor com Inteligência Emocional, para você ter melhores resultados na vida com inteligência emocional. E aí também, você que quer ler um livro muito bem feito, o livro da minha vida, 40 anos de pesquisa, descobrir civilizações no passado da Terra, descobrir uma história que ninguém contou, por isso os editores solicitaram para que eu colocasse no subtítulo A História que Nunca Foi Contada. E o livro se chama A Origem da Terra, tá? Pela editora Madras. Você vai encontrar em todas as livrarias do Brasil. Inclusive, se não tiver na livraria, você pode solicitar, eles pedem para a editora Madras, eles remetem para a livraria, ok? Vamos concluir o nosso tema? Então, estamos falando de TDAH, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. E é o seguinte, nós falamos de crianças, adolescentes, e agora estamos falando de adultos, né? Fatores que podem levar a essa dificuldade de atenção e a hiperatividade. Então, eu falei de impaciência, vamos falar de irritação. Você já percebeu que tem pessoas muito irritáveis, qualquer coisa, um assovio, uma batida na mesa, ficam irritadas? E essa irritabilidade também gera uma dificuldade de concentração. Então, a pessoa que está sempre irritada com tudo. Muitas vezes, essas atitudes também são provocadas por substâncias. Então, existem substâncias sedativas. Então, por exemplo, a própria maconha, né, uma droga ilícita que é sedativa. Quando a pessoa faz uso, ela fica calma, tranquila, etc. E se ela faz um uso contínuo, fora desse período que ela faz uso, ela está sempre irritada. Então, a curto prazo, dá uma calma, dá uma paz, a pessoa fica numa boa, mas na sequência vem um mau humor, uma irritabilidade que a pessoa até perde o controle. Então, os sedativos em geral e a maconha,
que é uma droga ilícita ainda no Brasil, né, trazem esse tipo de problema. Os estimulantes, como a cocaína, o crack, né, o crack é uma droga muito forte, muito pesada, levam a pessoa lá para cima. Então a pessoa fica lá na high, ela fica lá em cima. De repente ela cai e fica no down. Então essa pessoa fica muito nos altos e baixos. E é claro que com isso atenção, concentração, capacidade de atividade acaba, né? Ou se reduz a muito pouco. Então essa pessoa que era tão capaz, de repente diminui a sua capacidade de atenção, concentração, memória, todas as capacidades mentais. Então realmente também essas pessoas podem buscar um tratamento para o seu comportamento com substâncias, assim que percebe que ou perdeu o controle ou está exagerando, então tudo isso também é muito importante, né? Também buscar uma psicoterapia para tratar desses problemas. E as substâncias também podem trazer, então, TDAH. Deixa eu... tem uma pessoa solicitando aqui, deixa eu só passar, então, de novo o telefone de contato para psicoterapia, tanto comigo quanto a doutora Rosana Kepp. Anota aí, 996842357, 996842357. E falando dessa questão de TDAH, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, uma coisa muito importante é que a pessoa realmente cuide da sua mente. Assim como é importante cuidado com o corpo, e aqui é uma recomendação muito legal, você também precisa cuidar da sua mente. Então, para o corpo a gente pensa, poxa, eu preciso tomar tais cuidados, fazer isso, fazer aquilo. Ok, legal, e olha, maravilha, apoio 100%. Mas cuida também da mente, porque uma mente atrapalhada atrapalha tudo. É o comando da máquina. Imagina seu corpo como uma máquina, a mente é o comando dessa máquina. Se a máquina está funcionando bem, mas o comando não está legal, então vai dar tudo errado. Descompasso, problemas psicossomáticos e tudo mais. Então, realmente, o que eu diria para você é o seguinte: cuida do corpo, mas cuida da mente muito bem. Espero que o tema de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Olha, eu desejo para você uma excelente semana e até a semana que vem.